Olá, estamos começando mais um podcast Educando Cidadãos. Eu sou Silvia Pinter, jornalista, e eu vou te fazer uma pergunta. Você já imaginou aprender sobre ética e cidadania jogando? Pois então, no episódio de hoje nós vamos conversar com o professor José Antônio Matiola, que é formado em administração, filosofia, psicologia e é diretor do Colégio Deon em Tubarão. E está aqui com ele o estudante Pedro, 17 anos, que é um dos criadores do jogo Fuja da Corrupção. Uma forma criativa e envolvente de entender os impactos da corrupção e a importância de agir com ética no dia a dia. Ele é estudante do Colégio Deon. E temos também aqui, nesse bate-papo, o promotor de justiça Stefano Garcia, que ele é coordenador do programa Educando Cidadãos, do Ministério Público de Santa Catarina e também diretor do Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional, o CEAF. Ele vai nos ajudar a refletir sobre o papel da ética no combate à corrupção e na construção de uma sociedade mais justa. Então, se você quiser descobrir como transformar conhecimento em atitude, não perca essa conversa inspiradora. Sejam muito bem-vindos. Bom dia a todas, bom dia a todos. Oi, Silvia. É uma alegria estar aqui na data de hoje. Gente, obrigado pela acolhida. Acho que nós vamos ter uma excelente oportunidade de mostrar o que nós acreditamos como estratégia pedagógica legal para combater esse mal do século que é a corrupção e, claro, começando com os mais jovens que pode transformar o mundo. Com certeza. Oi, Silvia, tudo bem? Muito obrigado pela oportunidade de poder vir aqui agora apresentar mais uma vez esse jogo que é muito incrível e poder contar um pouco melhor como foi o desenvolvimento e a aplicação dele. Então, vamos começar essa nossa conversa com o professor. Pode Vamos ser, lá? professor? Claro, Então, vamos à lá. disposição. Acho que a gente tem que começar pelo início. Como é que surgiu a ideia de criar um jogo Fuja da Corrupção? E o que ele se articula com o programa Educando Cidadãos? Bom, a ideia é que nós sempre estamos preocupados em formar cidadãos conscientes, né? A escola diz o seguinte sempre: nós queremos que os nossos alunos sejam os primeiros colocados nos vestibulares, mas que tenham, sobretudo, postura ética. Não adianta formar pessoas que sejam aprovadas nos vestibulares em primeiro lugar, mas que sejam mercenários. A sociedade não precisa mais disso, né? Então, desde muito cedo, nós nos preocupamos em formar os nossos alunos para que tenham essa compreensão do seu papel de cidadão. Quando nós ficamos sabendo deste tema, nós apresentamos aos alunos o desafio de criar estratégias para explicar, os maiores explicando para os menores, o que é corrupção. Porque é fácil, talvez, discutir filosófica e sociologicamente com os alunos de ensino médio. Mas como é que a gente explica isso para uma criança de 4º ano, 5º ano? E nós percebemos que a gente não tinha didática nem conhecimento para fazer chegar a eles uma discussão sem ser muito técnico assim, né? E aí surgiu a ideia de desafiar os alunos do médio a criarem estratégias pedagógicas para apresentar aos alunos pequenos o que é corrupção. Vários grupos criaram diversas alternativas, teatros, encenações, encenação na cantina de quem fura a fila, mas o grande sucesso foi com o grupo do Pedro, porque eles descobriram uma coisa muito legal, é colocar na mão das crianças não só no ambiente escolar, mas eles jogam no celular, eles jogam em casa, eles jogam no computador, eles jogam no videogame, e aí a equipe deles entendeu que seria muito legal criar um jogo onde eles pudessem perceber o que é corrupção. Então a nossa conexão com o programa começou aí, né? Primeiro, um desafio escolar de tratar o tema para que eles também, como adolescentes, entendam um tema e tenham uma postura ética. E segundo, e aí a conexão com o projeto, quando a gente disse, tá, nós vamos somar cidadãos, então vamos aproveitar isso aqui, né, como jogo para fazer o envolvimento dessas crianças. Começou assim, um trabalho, e foi chegando, foi se desenvolvendo, depois a gente descobriu o Afonso, e tudo foi criando... Ah, mas vocês não eram parceiros ainda do programa? Estávamos no processo, não éramos assim, não tínhamos assinado tudo ainda. A gente tinha sido motivado, o nosso presidente da fundação, o professor Walter, disse, olha, tem um projeto muito bom, nós vamos entrar nisso. E disse, bom, vamos começar a trabalhar então, até porque corrupção é um tema muito sensível e a gente tem que trabalhar sempre, né? E Pedro, como é que foi? Ok, lançado o desafio. E aí, como é que foi esse processo criativo? Conta um pouquinho. Então, durante a aula de projeto de vida com o professor Lucas, ele veio com esse trabalho onde a gente deveria, como o professor Matiola falou, encontrar uma maneira pedagógica de ensinar sobre a corrupção. Então, já pensando em nós como os jovens já conectados com a tecnologia e frequentemente, e a maioria jogando jogos, a nossa equipe conseguiu pensar nessa maneira de introduzir dentro de um videogame, de uma plataforma que é conhecida mundialmente, que é o Roblox. É uma plataforma aberta onde
jogos podem ser desenvolvidos de forma gratuita para serem compartilhados. Então seria uma forma prática e que fosse possível de conectar com as crianças, visto que elas já têm as contas delas criadas dentro dessa plataforma. Então seria uma forma muito dinâmica para poder introduzir um tema em um espaço onde elas já estão acostumadas a estar jogando. E a ideia, ela partiu de uma pessoa ou um grupo? Então, a ideia em específico veio de uma pessoa da minha equipe que tinha uma relação com a família, que tinha a irmã mais nova e que estava acostumada a ver esse processo da criança jogando diariamente. Como a gente vê os nossos irmãos e amigos e primos mais novos, é muito comum hoje em dia elas estarem jogando no Roblox, diversos jogos. Então, é muito fácil poder chegar numa criança e falar: ó, tá jogando tal jogo? Sai aí um pouquinho, vamos jogar um jogo aqui, eu vou te mandar o link e aí você joga comigo. E aí você pode jogar com o próprio filho. Então, eu acho incrível a capacidade do Roblox, onde os pais podem criar conta para eles mesmos e jogarem junto com os filhos, e se encontrarem dentro do jogo e discutirem sobre o tema enquanto eles vão jogando. Poxa, foi uma ideia que, se a gente para pensar, simples, Sim. mas que muitas vezes a gente não tem oportunidade, e o colégio deu oportunidade. E com isso eu já faço uma pergunta para o doutor Stefano, porque esse programa Educando Cidadãos, ele foi institucionalizado no Ministério Público de Santa Catarina agora, né, recentemente. Então eu pergunto para o senhor qual é a importância dessa institucionalização para o Ministério Público e para a sociedade, e como é que dentro do MP é possível garantir que essa transformação ela chegue cada vez mais aos jovens e que torne um legado permanente. Você vê, eu acho que tudo começa de que a gente não, do reconhecimento que a gente não tem todas as respostas. Tem que partir do pressuposto que a gente tem que se juntar com as demais pessoas e somar esforços para a gente conseguir ter os resultados que a gente pretende. A institucionalização parte desse pressuposto, da onde que um promotor de justiça formado em direito, normalmente ali acostumado a livros, sei lá, não formado no mundo digital, que é muito recente, ia ter uma ideia dessa de introduzir uma questão pedagógica que não afeta ao direito, para um grupo de adolescentes que ia sair com uma solução que é um jogo de uma plataforma que, óbvio, nenhum promotor devia conhecer, ou se conhecesse era por conta do filho dele. Então, assim, a partir desse reconhecimento que a gente não tem todas as respostas, que a gente soma nesse programa. Nosso papel como promotor é de pegar essas ideias e de usar a nossa voz, usar a nossa instituição e poder replicar ela fazendo as devidas adaptações em outros locais. Também trazendo incentivos, como premiações, ou como eventos, ou como selos, em que a gente pode garantir que essas boas iniciativas sejam... A gente dê voz para essas boas iniciativas e que a gente possa replicar em outros locais. Então, assim, a institucionalização parte do pressuposto que o Ministério Público não é a resposta de tudo. Longe disso, na verdade, a gente é uma instituição que a gente precisa fomentar essas políticas e somar esforço com as outras instituições. Puxa, uma escola, seja pública ou seja particular, tem esse dever de educar as próximas gerações e, por favor, né, a nossa prioridade máxima é de lidar com as crianças, com os adolescentes, é a prioridade absoluta prevista no ECA, então é uma forma de a gente conseguir chegar num público e somar os esforços. No final, se eu fosse falar para um adolescente ou para uma criança, assim, sobre o que é a corrupção, ela ia dormir em 3 segundos, né? Então, agora, através de um jogo, puxa, que eu joguei, inclusive, eu achei muito legal, então eu acho que é algo que é revolucionário, assim, eu acho que é muito que a gente tem que ter como meta de mudar a nossa metodologia, a nossa forma de atuação para conseguir resultados diferentes, né? Fazendo a mesma coisa não ia acabar com os mesmos resultados. Eu acho que, inclusive, essa divulgação é uma coisa que fomenta ainda mais a nossa vontade, porque foi uma coisa que surgiu meio... a gente não tinha a noção do escopo que chegaria esse jogo, e assim, o fato de receber todo esse reconhecimento e a gente tomar noção da proporção que esse jogo chega e como ele impacta a sociedade, isso com certeza influencia para permitir que a gente possa desenvolver outros projetos sobre outros temas e poder ter esse impacto geral, podendo utilizar diversas essas maneiras mais digitais, certo? Então, acho que, assim,
com certeza esse jogo não seria o último. Acho que a gente tem a capacidade de poder fazer muito mais coisas sobre outros temas, poder ensinar. O Pedro, na verdade, quer dar um spoiler aí, porque já criou outro jogo, tá, gente? Ah, Já então tem um já outro conta, jogo então. de um tema muito sensível também. E acho que a gente pode aproveitar aqui e dizer que, compartilho com aquilo que tu dizes, né? Nós precisamos prestar atenção nas gerações. Se nós não formarmos uma geração, no contexto em que vive, elas vão desenvolver hábitos que são hábitos corruptos, porque, infelizmente, isso está, né, nas relações, né? Eu costumo brincar que as pessoas elas nascem bebês lindas e maravilhosas, mas que ao longo do tempo elas vão adquirindo vícios e hábitos, né? E às vezes esses vícios se constituem exatamente porque nós não damos a elas uma nova visão da vida. Quando a gente começa a combater a corrupção desde cedo, nós vamos preparando esses cidadãos, né? Não é algo mágico, a pessoa vai fazer 18 anos e vai se tornar uma pessoa ética. Não, ela tem que ser construída. E acho que essa parceria entre o MP, as instituições, especialmente a escola, que é onde as crianças circulam a maior parte do tempo, é fundamental para construir esse cidadão que a gente espera, né? E temos que alargar, aprofundar, estender essa parceria por todo o nosso estado de forma muito efetiva, porque para garantir aquilo que o nosso estado tem, que ainda é reconhecido como um estado onde existe ética, trabalho, compromisso e tal, e a gente não pode se perder, né? Isso é fruto de uma história, e se a gente não fizer o que precisa fazer, a gente se perde. Se perde. E eu achei interessante, só puxando, o senhor disse que Uhum. jogou o jogo. Uhum. O que o senhor mais gostou do jogo? Eu achei o fato que eu não tava no trabalho, eu não tava em nenhum local. Eu tava no meu sofá, em casa, e pensei, agora eu vou jogar isso aqui, esse negócio. Que é, normalmente eu também tenho um outro videogame. Tem um passado bem nerd, por sinal. Eu tenho o Nintendo Switch. Pra mim, a vantagem do Nintendo Switch é que eu posso jogar em qualquer local. E ali eu peguei o meu celular, ali baixei o Roblox, fiz minha conta, porque eu não tinha conta, né? E ali procurei, eu fugi da corrupção e consegui, porque também tinha o link no Instagram do Pedro. Exatamente, eu já deixei justamente para Deixou o isso. link. E como é que daí- é o jogo? Para quem não, quem tá nos ouvindo, diz assim, poxa, eu vou entrar aqui e ver como é que é. O que que ele encontra? Ele tem que ultrapassar Tu entra num cenário, num metas? Como é que mundo, funciona? e daí tu tá, tipo, numas... Desculpa a referência, tá? Mas umas Olimpíadas do Faustão, assim, né? Então, basicamente, pensa nas Olimpíadas do Faustão que tu tem que passar por obstáculos. No início, eu não tinha jogado, aí eu vejo assim, o pulo do sujeito é meio diferente, mas tu pensa assim, eu não vou conseguir, mas de repente eu consigo passar, pensando, ó, eu não sou corrupto, mas eu tenho que passar ali por algumas plataformas. Aí, de repente, tu aparece com alguns personagens, tem o policial corrupto, daí tem alguns sujeitos, acho que é o Joãozinho, né? O Joãozinho Tem que o- é o vilão, Tem o exatamente. Joãozinho, então tu tem escolhas que chegam no caminho, então tu se depara com isso e daí dá a situação é apresentada na tela e tu tem que ir ali optar entre uns caminhos, né? As consequências por não escolher o caminho correto são cruéis. Então o senhor foi corrupto. Eu estava como meramente testar. testando. Estava né? testando. Ah, muito bem. Ah, É, Mas se tu seguir pelo caminho correto, não vai ser fácil se tu segue o caminho correto, porque daí tem uma escada que tu tem que pegar e dar a volta ali. justamente, assim. mas não é fácil, Não é cético. fácil o caminho, mas tu chega ao final. E até depois do final chega num mundo ali que eu entrei. Sim, aí depois tem uma parte para poder se divertir, tem várias coisas bem mas tu legais. vocês pesquisaram onde isso? Para construir todos esses obstáculos. Então, assim, o Roblox, ele oferece uma plataforma onde tu consegue desenvolver esses jogos, que é o Roblox Studio. E o que acontece é que a gente jogava Roblox também. Hoje em dia, as crianças cada vez mais novas estão jogando Roblox. Mas eu, por exemplo, criei minha conta em 2016. Então, assim, desde meus 10 anos eu já jogo Roblox. Hoje em dia, Mas, não. legal. mas sobre corrupção especificamente. Exatamente. Como é que tu pesquisou? Tu pesquisou o assunto? Vocês pesquisaram especificamente para saber o que é certo e errado? Como é que surgiu Exatamente. essa questão? Sim, sim, exato. Eu acho que o objetivo justamente era esse. Era poder encontrar justamente o equilíbrio entre a jogatina, os obstáculos, os desafios que vão instigar o jogador a continuar jogando e justamente introduzir o tema. E para isso, obviamente, foi necessário que a gente fizesse pesquisas para entender melhor sobre o tema. É claro que o professor, o professor de filosofia, o Daniel, ele também introduziu o tema da corrupção. Ele também conversou um pouco com a gente justamente para a gente ter essa noção e com todo esse ambiente que a escola proporcionou, e justamente com a parceria do Educando Cidadãos, a gente teve essa oportunidade de juntar todos esses temas que a gente aprendeu, todas essas ideias, para unificar e trazer esse projeto, no projeto de vida justamente do Lucas e poder ensinar para as crianças. Aí a Acho gente que unificou. o mérito principal foi assim, conceitualmente a corrupção é fácil de entender, né? O grande pulo do gato deles foi transformar isso numa coisa
compreensível para as crianças pequenas, né? Porque É um isso. adolescente entende. Agora, vamos É, uma criança de terceiro ano. Até onde que ela entende que, por exemplo, furar a fila da lanchonete está errado? Então, eles tiveram que criar essas situações. Acho que o segredo deles, maior mérito, não foi só compreender o conceito, mas transformar isso numa questão pedagógica. Isso é incrível. E essa questão do conceito, vocês tinham, o que que mudou, né, até entender, porque é bem isso que o senhor falou, acho que todo mundo tem um conceito meio, é claro na cabeça, né, o que que é corrupção, mas o antes e o depois, É, do Pedro, como é que é isso? eu acredito, assim, como a maioria das pessoas, quando a gente não tem tanto esse conhecimento fundamentado, a gente parte daquele preconceito de que a corrupção se baseia só na política, que é uma coisa muito distante. A gente é muito fácil de conseguir enxergar a corrupção no outro. A verdade é que até nas ações do dia a dia a gente consegue enxergar muito facilmente a corrupção no outro. Quando alguém fura a tua fila, tu acaba ficando estressado com essa pessoa. Mas eu acho que o maior desafio para a gente entender é perceber a corrupção em nós mesmos, nas nossas ações e se tornar consciente das ações e efetivamente decidir não realizar essas ações, como dentro do jogo que tu tem a opção de poder ser corrupto ou não. Então, exatamente esse é o foco, é ter esse aprendizado de tomar consciência das tuas ações. É legal que na escola agora, às vezes, a gente escuta os alunos dizendo assim, tá, mas isso não é corrupção? Opa, então eles estão conscientes de que algumas atitudes podem estar erradas. Eu já vi muito isso. E o que eu acho fantástico é assim, se fosse pegar uma aula de filosofia do professor tal, já perdeu, sabe? Agora, como é uma aula em que os alunos tiveram que fazer projetos para ensinar outros e que saiu um jogo a respeito disso. Cara, eu sei lá, eu fico. E a aula de projeto de vida, eu fico vendo como também a educação mudou muito, né? Porque, sei lá, a nossa formação, Sim, nessa muito época, eu, no cartesiano. é muita máximo tinha, cartesiana. a Uhum. fórmula de Bhaskara decorada, deve ter até Sim. hoje ali, né? Agora é muito legal ter a introdução dessas disciplinas, dessa formação. Eu acho que isso é revolucionário. E professor, como é que foi acompanhar esse processo? Né? Eu acho que o senhor deve ter tido muitos insights, muitas reflexões, né? Ver a mudança nos alunos, ver essa interação. Compartilhe um pouquinho com a gente o que que mudou para a escola e para o senhor mesmo como Pessoa e professor, pessoa. vamos lá. Quando a gente vê resultados como esse aparecerem, a gente tem a sensação, enquanto escola, de que a gente está no caminho certo. O que que a gente mais quer? Eu dizia no início, né? Eu não quero só pessoas aprovadas em primeiro lugar. Eu quero pessoas sensíveis, né? Eu insisto muito na escola que a gente tem que tirar as hierarquias, as características que a gente coloca nas pessoas, né? Tipo, eu sou negro, eu sou branco, eu sou de esquerda, eu sou de direita, eu sou isso, eu sou aquilo. A gente tem que tirar isso e enxergar só a pessoa. Enxergar a pessoa. E parece que eles estão desenvolvendo essa sensibilidade de enxergar a pessoa, tá? Que está diante de mim. E que, assim, se eu roubo o dinheiro daqui, vai fazer falta para alguém. Se eu tenho uma atitude errada aqui, vai atrapalhar a vida de alguém. Então, essa percepção da compreensão deles, do impacto que a corrupção tem na vida das pessoas, eu lembro que no dia da assinatura lá, uma promotora dizia o seguinte, né? A corrupção tira vidas porque tira dinheiro do hospital. Poxa, a gente tem essa percepção, né? Então, e tantas outras coisas pequenas que nós fazemos e que fazem com que a vida do outro seja ruim. Então, enquanto escola, isso foi fantástico. Para mim, enquanto pessoa, é um dever, uma sensação de dever cumprido. Porque, por mais que eu esteja na gestão do colégio já há 18 anos, a minha preocupação é sempre assim: como são essas pessoas que estão saindo daqui? Quando eu as encontro no mercado de trabalho, quando eu vou ao médico, alguém me diz: oi, professor. Eu digo: ai, meu Deus, será que essa criatura é um bom médico, né? Quando eu encontro alguém que é advogado, que é juiz, que é promotor, quando eu encontro alguém que é empresário, eu fico pensando sempre: será que nós conseguimos plantar nessa pessoa uma semente de que precisa ser um bom cidadão? E aí, vendo pessoas como o Pedro e outros da escola que estão desenvolvendo isso, a gente tem a certeza: bom, estamos no caminho certo. É isso que tem que continuar. Doutor Stefano, pode contar um pouquinho para a gente, que eu acho que é interessante, né? Porque depois eu quero ouvir vocês, né, sobre o Ministério Público. Pode contar um pouquinho da sua trajetória dentro da instituição e como é que isso se relaciona com o programa? Eu acho que começa um pouco antes, sabe? A minha ideia de entrar no Ministério Público, quando eu decidi eu quero ser promotor de justiça, foi por dois motivos. Bem dizer assim, ao longo da formação de direito, né? Eu não conhecia antes o Ministério Público, mas ao longo da formação de direito eu vi que eu tinha dois enfoques que eu queria atuar. Um era a redução de desigualdades. Eu acho que a gente vive, né? O Brasil é um país muito desigual e eu queria trabalhar na redução de desigualdades. E o outro era com o combate à macrocriminalidade colarinho branco. Eu acho muito assim, é muito legal a gente tá
É muito interessante, assim, a gente tá ali prendendo o bandidinho do dia a dia, mas deixar de prender o político corrupto que pega dinheiro e por cima faz isso tudo vestido de terno e sorri para ti no final do dia. Então, esses foram os dois enfoques. E acho que quando a gente analisa os dois temas de antemão, parece que talvez não se conectem, mas são vitalmente conectados, né? A gente vê na nossa atuação, isso é o que acaba me guiando, assim. Tanto em assegurar que aquela pessoa que representa a população, ou enfim, né, que a gente consiga que todas as pessoas que cometam crimes venham a ser efetivamente punidas para não dar uma sensação de impunidade para a população, então a gente possa dar uma efetiva resposta para isso e que mostre que essas ações são inadequadas, como pelo outro lado, a redução de desigualdades também é feita através de uma sociedade mais ética, uma sociedade em que cuida do outro. Eu acho que eu gosto muito de um conceito de justiça trazido pelo Michael Sandel, professor de Harvard, em que ele traz o conceito de uma solidariedade intergeracional. Então, assim, não basta a gente ser a justiça, aquilo que cada um tem direito, ou que a gente tem que fazer, enfim, mas a gente tem uma solidariedade intergeracional. A gente tem uma responsabilidade para os nossos antepassados e também para os nossos descendentes. A gente tem uma solidariedade para todas as nossas pessoas. E acho que isso daí num conceito em que estamos todos conectados. Então, a partir disso, é que eu vejo que uma sociedade mais ética, mais justa, que cuida do outro, acaba por ter também atos menos corruptos, acaba por também cuidar que a gente possa tornar uma sociedade em que a gente auxilie ao invés de ser uma sociedade competitiva. Então a minha carreira foi toda baseada nisso. Em Capivari de Baixo, que foi o penúltimo local que atuei, a gente fez um projeto em que a gente identificou os adolescentes em situação de risco, aquelas pessoas menos que estavam ali em contextos familiares, e acabou criando um programa em que a gente fez a capacitação desses adolescentes e, digamos, agenciou eles para colocar em empresas como jovens aprendizes, tornando ali o primeiro emprego deles e também aquela primeira formação deles. Pessoas que nunca tiveram até então, às vezes, um diploma ou uma formação ali naquele nosso programa do Jovem Aprendiz, acabou tendo uma formação, um diploma, a primeira vitória da vida e saiu empregado. E isso a gente pode ver uma transformação assim nas pessoas de postura e também de visão do que é o nosso mundo, sabe? Então isso é um pouco da trajetória, né? E é isso que me guia. Eu queria voltar um pouquinho para o Pedro. Vocês trabalharam em equipe, Uhum. né? E o professor vem falando bastante em sermos colaborativos, né? Mais do que competitivos naquele sentido ruim da palavra. Linda palavra. Qual foi o desafio de trabalhar em equipe? Eu acho que a dificuldade para trabalhar em equipe em projetos grandiosos, porque existe já uma dificuldade no quesito técnico, porque desenvolver um jogo não é fácil. Desenvolver um jogo não é fácil. Mas principalmente a comunicação entre a equipe e conseguir que os trabalhos sejam feitos cada um com o cargo que foi decidido. Então, cada um, dentro do nosso projeto, cada um tinha a sua posição que deveria ser realizada. Porque o projeto que foi apresentado para as crianças, segundo na nossa matéria de projeto de vida, ia um pouco além do jogo, que seria também toda a questão da apresentação no dia. Então, foi desenvolvido um slide para poder mostrar, botar o QR Code do jogo, poder fazer toda essa conexão pro dia para ser apresentado. Todas as equipes tiveram todo esse processo, né? Então, a nossa equipe de 8 pessoas tinha uma parte que estava mais especializada em poder formar ou a apresentação, enquanto que eu fiquei focado mais na questão do desenvolvimento do jogo, na programação e toda essa parte. Tu consegue lembrar o nome de todos os 8 e a função de cada um? Certo. Então, eu fiquei responsável pelo desenvolvimento do jogo dentro do Roblox Studio e a equipe que fez a apresentação foi a Clara Nicolait e a Joana Locks e mais o João Guilherme. Esses três eu lembro que estavam focados na apresentação e a Isabel Carrara também. São as pessoas que estavam mais nessa questão da apresentação do dia.
Tinhas mencionado da ideia da pessoa que jogava. Quem que teve a ideia? Você recorda? Ah, da ideia foi a Isabel, ela que tinha a irmã dela. Aham. Foi ela que pensou um pouco nisso, e daí eu passei toda essa ideia de, tá, vamos fazer isso, como vamos Aham. fazer isso? Como vamos Aham. aplicar isso? E aí eu comecei a visualizar os obstáculos e pensando assim, os diálogos, como que ia ser instigados isso. Porque o projeto que foi apresentado para as crianças no começo, ele foi um pouco mais rudimentar comparado com o que foi apresentado no dia para o Ministério. Claro que a versão que você jogou foi uma versão que eu já dei uma melhorada, Aham. e como tu pode lembrar, eu inseri interfaces que aparecem na tela do jogador, Isso. certo? Então, antes era um pouco diferente. Antes, o portal, tu poderia pular dentro do portal. Só porque, pensando numa didática melhor para as crianças que estão mais nessa mente rápida e que acabam ignorando as coisas e focando no objetivo, eu acabei pensando em introduzir essas interfaces e que possuem um temporizador para poder controlar as crianças que estão fechando as interfaces muito rápido. Então, assim, quando a criança ela lê o texto, leva um tempo normal. Eu até fui investigar sobre o tempo de palavras por minuto que uma criança consegue ler, para poder ter essa noção. Para cada diálogo ter a sua própria definição de tempo, Ele certo? se empenhou mesmo. Muito, muito. Esse projeto realmente foi muito incrível de participar. E caso a criança leia o texto no tempo adequado, que é de acordo com a idade dela, o diálogo se fecha sozinho. Mas caso ela acabe fechando instantaneamente na hora que aparece o diálogo, aí eu coloquei um temporizador para poder condicionar a criança a pensar, puxa, tá, vamos ler isso aqui. Porque ela fica sem ter o que fazer se ela não consegue ler o texto. Então a gente acaba condicionando ela a justamente focar em ler e entender. Que ótimo. E professor, dá para perceber, óbvio, que a escola ela incentiva práticas pedagógicas inovadoras. Isso mesmo. O que que tem aí pela frente? Do Pedro? Do Do da colégio como um escola. todo? Isso. Bom, o colégio busca sempre, nós estamos num processo de digitalização da educação, que a gente chama. A primeira parte foi vencer os obstáculos que são os professores. Nós, como diz o doutor Neri aqui da UFSC, né, nós não somos nativos digitais, nós somos convertidos digitais. É Né? verdade. Porque a gente nasceu numa sociedade sem internet, então a gente teve que aprender, né? A pandemia nos colocou, nos dividiu entre aqueles que aprenderam e aqueles que se aposentaram, largaram a profissão. É assim que funciona. Então, o primeiro trabalho foi fazer com que os professores se adaptassem a isso e sentissem que não precisa ter medo da tecnologia, né? Como é que fizeram isso? Nós fizemos uma formação com o Google durante 3 anos e ainda estamos fazendo. A Fizeram gente uma fez parceria uma com parceria com o Google, estamos fazendo, temos uma equipe de TI fantástica que nos ajuda muito, né? E os alunos têm também no ensino médio pensamento computacional. E desde pequeno as crianças já começam a usar a nossa sala, que a gente chama de sala tech, né? Que é uma ideia, assim, um ambiente onde tem TV touch, tem óculos de realidade virtual, tem impressora 3D, porque isso faz com que os alunos usem aquilo que eles estão acostumados. Então, nós estamos lá agora, por exemplo, com um projeto, o terceiro ano do Fundamental, que as crianças visitam o Museu Ferroviário de Tubarão, criam jogos, criam um avatar, aproveitam para calcular quanto que cabe de carvão num trem lá, quanto que ele consegue carregar, enfim, a gente vai usando todas as disciplinas e usando a tecnologia como meio, né? Qual que é a nossa compreensão? Que não dá para viver nenhuma profissão hoje em dia sem o uso da tecnologia. Sim. Então, nós vamos capacitando os professores porque os alunos vêm naturalmente, né? Então, quando o professor não sabe ligar um equipamento, o aluno vai lá e liga. Quando o professor não sabe mexer num software, o aluno vai lá e mexe em E 2 ter toques. essa humildade, né, maravilhosa, Isso. porque nós aprendemos com vocês e vocês aprendem com a gente. Isso, exatamente. Então, a ideia é essa, gente, é colocar a tecnologia na mão das pessoas como instrumento para acelerar a aprendizagem. Né? Nós nunca tivemos problema com o celular, por exemplo, né? Ainda hoje ele está lá na pasta dos alunos, não tem armarinho para guardar, não está na pasta do aluno. Quando a gente precisa, tira aí, vamos fazer um Kahoot, vamos fazer alguma coisa, o aluno tira, usa, volta, devolve para a pasta. tá tudo certo. Responsabilidade. Isso, criar autonomia. Então, assim, Assim, simples. eu sempre digo que as coisas elas custam dinheiro e vontade. Vontade é mais caro. É verdade. Vontade é mais caro. Então, se não a tem gente- como, né? Não tem. E quem não, o profissional que não se adaptar vai ser atropelado? E é uma realidade posta, tá? Não dá pra gente inventar, achar que não dá pra utilizar a tecnologia, né? Então, é como se a gente fosse querer dizer que um promotor de justiça tem que fazer agora as peças com a máquina de escrever ainda, hoje, ou Exatamente. fazer Sim. com a mão, né?
A partir do momento que a gente vê que é uma tecnologia, tá aí, não tem como fugir, eu acho que a gente tem que reconhecer e usar ela a nosso favor, né? O celular, vamos botar no armarinho. Ou a gente pode fazer um jogo em que todo mundo vai estar engajado em discutir um tema específico da aula para que possa ensinar os alunos mais novos. E esse foi o exemplo daqui, né? Mas assim, pode ser feito de inúmeras formas. No Museu Ferroviário, para fazer o cálculo do vagão, né? Ótimo. Nossa, é fantástico. Sim. Essa tecnologia até serve tanto para como vocês dois e para os alunos também, como estudante. Porque até uma ferramenta que acaba hoje em dia sendo perigosa, que é a inteligência artificial, eu acredito que caso a pessoa seja capacitada, seja ensinada a utilizar da forma correta, tem um potencial absurdo. Eu mesmo, para poder evoluir a minha capacidade de desenvolver esses jogos, eu utilizo a IA, mas eu utilizo de forma consciente. Eu acho que o objetivo da IA, quando a gente quer aprender alguma coisa, é introduzir as nossas dúvidas que a gente não consegue achar. Existem dúvidas que a gente pesquisa na internet e a gente não encontra. E a IA é capaz de poder dar uma resposta que você pode tentar testar e ver se isso funciona para você. E aí, a partir disso, você se desenvolve. Então, sempre que eu tenho essas dificuldades, eu procuro entender sobre como é essa dificuldade, o que causou essa dificuldade, o que que causou um problema dentro do jogo, por que que isso não funciona, certo? E a partir dali eu busco as soluções. E quando a gente não entende, a gente pede para explicar em passo a passo. A gente precisa entender o que que a IA está falando. Eu acho que o problema é quando a gente pega e utiliza a IA e só copia e cola. Exato. Olha, nossa, A gente emburrece. a gente está implementando a inteligência artificial no Ministério Público e é muito mais fácil a gente partir do ensinamento desde o começo, ou das pessoas nativas digitais realmente, mas a partir disso, reconhecer ela e mostrar que, pô, a principal coisa do nosso receio é que as pessoas venham a só copiar e colar, achar, confiar no resultado que vai sair ali, sendo que tem diversas questões que ela pode gerar e eventualmente não só Informações delirar, erradas, mas pode com estar certeza. errado. Então tem que ter o controle final do ser humano. Ele explicou tudo que eu queria aqui Sim, de uma forma Isso. simples. E assim, ó, não tem como, digamos assim, ele vá fazer um uso errado daqui para frente da IA, né? Então isso é bom quando a gente reconhece uma tecnologia, ensina desde o início a forma correta, muito mais fácil que os convertidos aqui depois. Tem que aprender a usar tem e que- ainda achar que tá tudo certo, né? Uhum. É que por trás da tecnologia estão os nós humanos, né? Com todas as nossas dificuldades. E doutor Stefano, fala um pouquinho para a gente do programa Educando Cidadãos dentro do Ministério Público de Santa Catarina. Né? Porque, como a gente já falou aqui, ele foi institucionalizado há pouco tempo. A doutora Vanessa, que é a nossa Procuradora-Geral de Justiça, ela tem um slogan que eu acho que é muito bacana de a gente mostrar resultados para a sociedade. E esse programa, ele é fenomenal, né? A gente já percebe que as escolas estão dando resultados. E dentro da instituição e da instituição para a sociedade. Bom, o Educando Cidadão surge como uma fase seguinte do programa idealizado em 2004, que é o que você tem a ver com a corrupção, que foi idealizado pelo promotor de justiça Afonso Guizo Neto, e ele também está à frente do Educando Cidadãos. E a institucionalização do Educando Cidadãos do MP serve realmente como fala de a gente dar voz e dar publicidade e disseminar as boas práticas. No MP, o que a gente tem feito, tem uma coordenação, que é eu e o Afonso, e também a gente tem 5 promotores na área criminal, infância, moralidade, meio ambiente e cidadania, em que atua como também de uma maneira proativa. Não só a gente vai ficar replicando as práticas, né, mas também de uma maneira proativa. Então, desde o início, a gente pediu para que esses promotores dessas áreas, que são os coordenadores do centro de apoio, trouxessem iniciativas em que a gente pudesse publicar e pudesse fazer material para que os promotores de justiça, dentro de sua realidade local, pudesse aplicar. Por exemplo, um deles, em que em breve vai estar disponível, são gibis específicos, mas daí com diálogo personalizado para cada uma da promotoria. Então, a gente pode tratar aqui a foz do rio tal que está sendo protegido na minha realidade. Então, a gente consegue pegar um gibi específico para aquela realidade, utilizando ali material da Consul, inclusive com os adesivos. A Consul, para quem não E- sabe, é a Coordenadoria de Comunicação Social do Ministério Público de Santa Isso. Catarina. Na área de cidadania, a gente tem alguns projetos em que já tem, digamos assim, filmes específicos para certos grupos ou rodas de conversa para certos modelos em que podem ser adotados, né? E a nossa ideia também, a partir daí, é ter um material
material específico, com um material padronizado e esse personalizável para que as promotorias possam adotar no seu âmbito local, né? E tem seguido a partir daí. Um dos projetos legais que vai sair agora também é uma nova parceria com o Luciano Martins, com o novo gibi que está sendo produzido, gestado, e também com o Tec Padarates. Então vai ter um projeto junto com a Federação Catarinense do Surf para que a gente possa ir às escolas também com um atleta para discutir assim, hoje vamos falar sobre surf? Não, vamos falar sobre corrupção. Então, Olha, tem assim, coisa tem boa, sido então, logo, logo. tem coisa, tem sido, temos atuado em diversas frentes, né? Queria fazer uma pergunta para ti, Pedro. Se hoje, né, uma autoridade ou um político, ele jogasse o jogo, fuja da corrupção, o que que tu gostaria que ele aprendesse? Olha, eu acho que o próprio Stefano que jogou meu jogo, eu acho que ele entendeu justamente o ponto que a gente quer chegar, porque eu acho que a partir do momento que a pessoa entende sobre a corrupção, eu acho que o objetivo do jogo é, além disso, mostrar como projetos como esse podem ser tão eficazes. Eu acho que esse jogo serve como o início de uma nova era, de poder usar a tecnologia para poder exemplificar diversos temas que podem ser chatos e difíceis de ensinar para uma criança e para qualquer pessoa, porque um jogo como esse pode ser apresentado para qualquer pessoa, como o próprio Stefano jogou em casa. Então, assim, eu acho que o foco é que justamente a pessoa pode jogar de qualquer lugar que ela estiver. Então, um próprio promotor de justiça, alguma pessoa da política pode se interessar por esse jogo e aprender tanto a ideia que ele traz, o tema que ele apresenta, como o que tem por detrás disso, de como ele surgiu, de como a tecnologia está influenciando em como a gente pode ensinar as pessoas, como a gente pode aplicar isso, sabe? Como a gente pode levar isso para frente e incentivar para que mais projetos como esse surjam. Se me permite contribuir com o Pedro, eu imagino assim que a gente tem duas categorias de pessoas, né? Aquelas que já estão no mundo e, infelizmente, já têm práticas corruptas, e talvez esta seja mais difícil convertê-las, mas ainda que houvesse uma oportunidade de um exame de consciência com o jogo, seria importante, né? Uhum. Mas acho que essa parceria com o MP, tudo que vocês estão fazendo, e com a escola, é fundamental para que nós possamos pensar nas próximas gerações. Nestas nós temos que tomar cuidado, né? Como eu disse há pouco, né? Todo mundo nasce lindo, maravilhoso, mas ao longo do tempo elas se perdem. Então a gente tem que tomar cuidado para que elas não se percam. Essa nova visão do MP que a gente está criando também como um órgão que ajuda e não com um órgão que está lá sentado só para punir, mas vocês estão próximos de questões sensíveis, tentando inverter o processo. Vocês não só chegam depois que o problema existe, mas estão ajudando a mudar a realidade a partir de uma compreensão. Eu acho que isso é fundamental, né? Talvez a gente espera, né, que no futuro nós tenhamos menos pessoas corruptas, né, porque nós estamos cuidando do tema, né, igual a pobreza, a miséria, né, sempre existiu, mas a gente fechou os olhos e ela só cresceu. Sim. E se nós não fizermos nada, ela vai crescer, vai piorar, e com ela vem o crime e tudo que traz a miséria, a fome, a exclusão, a diferença social, como você falava há pouco. Então, acho que alguém que vê o jogo, talvez um político possa até fazer um exame de consciência, só por um milagre, talvez, mas alguém que está pensando em entrar na política tem que fazer essa percepção, tem que olhar isso, né? O que é a minha função como servidor, né? Porque o político, se não for um servidor, perdeu totalmente o sentido da sua função, né? O Papa Francisco dizia que a política é a melhor forma de caridade. Então, essa é uma compreensão muito elevada, né? Você precisa entender que está lá para fazer o bem ao próximo. E se não for isso, está errado a princípio. E o doutor, o que que o senhor acha que as pessoas podem aprender com o jogo? Acho que esse exame de consciência é algo realmente real e acho que não só com o jogo, assim, mas com essas práticas lúdicas, às vezes nos fazem aprender, sabe? E mesmo. Eu não sei se eu tenho uma postura muito otimista, mas eu acho que a todo momento a gente pode aprender e tirar esses exames de consciência, né? Eu acho que, então, com
Ao invés de a gente ser atacado a todo momento com vídeos de gatinhos e de outras coisas e memes aleatórios, se a gente pode, às vezes, poder utilizar a tecnologia a nosso favor e poder ter essas pílulas de conhecimento, eu acho que são favoráveis para a gente refletir a respeito das nossas ações no dia a dia, né? Às vezes, que seja um pouco que a gente mude, a gente possa ter como realmente essa tarefa mais difícil de apontar a corrupção em nós mesmos, onde a gente pode melhorar, né? Então, acho que isso que é favorável, positivo. A gente está chegando ao final, né? Porque nós temos, né, pouco tempo. Mas nós temos duas perguntas finais. Uma é bem pessoal, tá? Que é o seguinte. Eu faço essa pergunta para todos que sentam aqui, tá? Então fique bem à vontade, que todos já falaram. Quando criança, o Pedro é criança, né? Foi criança há pouco tempo, Isso, hein? né? Mas vocês dois... Todos fomos, Todos, como assim? e a criança mora dentro de nós ainda, Ainda né? está aqui, a nossa criança interior está aqui. Ela está aqui. Mas vocês fizeram, né? Conseguem ter lembrança de alguma ação, alguma atitude que vocês consideraram inadequada ou errada? E o que aprenderam com essa experiência? Quem de nós não chegou em casa às vezes com um lápis que a gente achava bonito, né? Do colega. E o difícil é quando a gente de fato tinha ganho o lápis do colega e a mãe perguntava assim, mas a mãe dele sabe que ele te deu? Então, eu vivi às vezes nessa situação. A mãe dele sabe que ele te deu? Tinha autorização da mãe dele para te dar esse lápis? Eu disse, meu Deus do céu, né? Então, hoje percebo que na época eu ficava chateado com essas perguntas, mas elas foram fundamentais, né? Porque hoje essa consciência ética ela é muito presente, né? Sempre pensar assim, o que eu estou fazendo está prejudicando alguém? Se tiver, para. É simples assim, né? Então, vivi essa situação e tenho certeza assim que a época foi dolorida, mas hoje ela é fundamental. Então, ética para mim eu lembro que o Dalai Lama dizia no livro Ética para o Novo Milênio. É muito fácil ser ético. Perceba o seguinte: o que eu fiz fez bem para mim, fez bem para o outro e fez bem para o meio ambiente, então você foi ético. Se uma dessas três questões você não preencheu, você foi antiético. Isso é fácil de explicar, mas para viver é um desafio enorme, né? Será que eu vindo para cá agora para gravar o podcast, eu fechei alguém? Será que eu atrapalhei a ambulância que estava passando na via rápida? Enfim, se eu agi mal em alguma coisa e prejudiquei alguém que eu não conheço, nunca vi, mas eu não fui ético. Então, essa formação lá atrás foi fundamental. A exigência, que talvez falte isso nas famílias hoje em dia, a gente vive a cultura do relativo, né? Ah, não dá nada. Dá sim. Lá na frente dá. Então, se a gente não for rígido, a gente perde as pessoas, como eu dizia há pouco. Não, e essa questão do lápis parece bobo, mas faz toda a diferença, porque tu começa com o pequeno, Claro, né? exatamente. Como um político que rouba, ele não começa roubando 1 bilhão e levando na mala, né? Ele desvia uma verba daqui, uma coisinha dali e vai, né? E Pedro? Eu posso dizer que eu tive uma experiência que até lembra um pouco do que o Matiola falou, que desde muito novo eu sempre gostei de chupar balinha, pirulito, esse tipo de coisa. E quando a gente é criança, sem muita noção, a gente tem a tendência de, bom, peguei aqui o papelzinho e eu vou jogar. E daí tu joga no chão. E aí, eu me lembro que desde a primeira vez que eu fui no centro, aqui lá de Tubarão, eu comprei um pacotinho de bala. E quando eu joguei o papelzinho, a minha mãe No chão. instantaneamente. Exatamente. A minha mãe instantaneamente puxou e falou: Ei, pega isso daí e coloca lá no lixo. Segura até tu achar um lixo. E aí eu pensei: pá, mas isso aqui não é nada, é um papelzinho, né? É com aquela cabeça de criança, como a Matiola falou, que a gente acha que é pouco, mas lá na frente isso vira uma coisa maior. Então, então eu sempre tive eu desenvolvi essa noção, graças a minha mãe e meu pai, que sempre me indicaram a fazer o que é o justo. O que é justo, certo? Vale isso, seja positivo para ti ou negativo. Se é justo, é justo. Então, uma coisa que pode parecer que é pouca, mas se isso prejudica o meio ambiente, já é uma coisa que é antiética. E a gente não está sendo correto. E doutor? Silvia, a gente está na semana de combate à corrupção, mas também a gente está num mês ou Agosto Lilás, em que a gente combate o feminicídio, a violência de gênero. Para mim, foi um pouco depois do que eu vou contar isso, foi no início da faculdade, mas para mim foi o meu maior aprendizado ético, digamos assim, que eu fui ter, foi quando, num dia, numa festa, uma amiga foi se abaixar e eu tive a brilhante ideia de achar que era muito engraçado puxar, tipo, o negocinho da calça dela, assim, como se eu fosse achar que era uma brincadeira. Ela virou, falou de dedo em mim, falando que isso daí não se faz, né?
E a partir de então, eu, assim, aquilo ali foi uma ficha pra mim dizendo, nossa, que coisa estúpida que eu tô fazendo, sabe? E no meio da festa eu fui ter essa coisa. Foi um grande aprendizado, né? E acho que a partir dali eu tive uma consciência muito maior da nossa necessidade de respeito de gênero, de respeito ao outro. Falo isso porque assim, né, era muito. E eu acho que isso até como um todo tem melhorado muito na sociedade. Eu falo isso como aquele pessoal que fica dando buzinadinha para uma mulher na rua, algo do tipo. E eu acho que isso, felizmente, tem melhorado um pouco. A gente tá num caminho. Mas foi nesse episódio eu tive uma consciência do quanto que a gente pode agredir o outro, não só fisicamente, mas, digamos, com as mais diversas formas, sabe? E aquilo ali foi um aprendizado para mim bem profundo. Eu acho que esse momento aqui é um momento de reflexão e para quem estiver nos ouvindo, todo mundo pode cometer deslize. A questão é não permanecer nele Exatamente. e ter consciência e ter um aprendizado de vida. Para a gente concluir, tá? Porque né, nós já estamos na nossa hora. Pensando no futuro, que conselho ou mensagem que vocês gostariam de deixar para os jovens? Para aqueles que querem construir uma sociedade, né, mais justa, mais solidária. Vamos começar pelo professor. Então, eu sempre digo aos jovens o seguinte, olha, a gente precisa excessivamente pôr o amor em prática. O que significa pôr o amor em prática? É olhar as pessoas. É entender que um dia a gente vai desembarcar dessa existência. Por isso a gente tem que superar o individualismo, superar essa mania de querer impor a nossa verdade, ter a decência de tentar enxergar o mundo pelo olhar do outro, esse hábito terrível que a gente tem de julgar as pessoas, de condená-las pela aparência, pela opção religiosa, pela opção sexual, por tudo isso, a gente tem que superar isso, nós criamos uma sociedade solidária. A gente não precisa abrir mão dos valores, ninguém precisa abrir mão da sua fé, ninguém precisa abrir mão de nada. O que não pode é fazer disso uma nova forma de inquisição. A gente vive uma inquisição moderna pelas ideologias que nós abraçamos. Elas são fundamentais porque estruturam a nossa personalidade. Nós precisamos de um conjunto de crenças, de valores que deem uma estrutura àquilo que nós somos. Mas usar essas opções ideológicas que todos nós temos para ser uma espécie de filtro para o outro, isso cria uma inquisição moderna. E a gente não coloca na fogueira, mas a gente daqui a pouco exclui a pessoa das nossas relações, exclui as pessoas das redes sociais, a gente segrega, e isso empobrece a humanidade, né? Eu sempre digo o seguinte, né? Se você olhar quando morreu aquela vereadora lá no Rio de Janeiro, morreu uma mulher negra do partido tal, não, morreu um ser humano. E qualquer um que morre de forma violenta, como agora, se uma mulher morrer do mês de agosto ou em qualquer mês de forma violenta, a humanidade perde. Nós estamos perdendo porque nós evoluímos muito tecnologicamente, mas em par e passo nós não evoluímos moralmente. Então, se a gente quer uma sociedade diferente, nós temos que mudar as nossas estruturas. É enxergar o outro como pessoa. O outro é diferente, mas não é meu inimigo. É essa formação que a gente precisa dar para as pessoas, né? Então, é claro que alguém que mora no Oriente Médio vai ter uma outra concepção de vida. Se lá a dignidade humana é preservada, mas eles têm uma outra cultura, tudo bem. Eu não preciso impor a minha cultura, a minha forma, a minha religião, porque senão nós começamos de novo a nos matar, como briga em pleno século XXI por território. Isso é absurdo. Mas não estão brigando, Rússia, não está brigando por terra. Meu Deus, nós estamos no século XXI. Isso significa o quê? Que ainda nós temos uma vontade de dominar, de impor a nossa fé, de impor a nossa visão de mundo. E isso é um empobrecimento da humanidade. Segregar acaba polarizando cada vez mais, acaba reduzindo o diálogo e realmente Porque, por exemplo, se nós dois infartarmos aqui agora e formos para o hospital, me importa saber a religião do médico? Me importa saber o partido político do médico? Eu quero que ele seja competente. Pronto, só. Só isso. Doutor Stefano. Bom, acho que tem diversos exemplos que a gente pode trazer. E um que eu acho muito legal e trouxesse a um pouco, assim, é que a gente vive numa sociedade em que, às vezes, a gente não pensa no outro até nos objetos. Eu acho que a gente vive numa sociedade extremamente consumerista. Nessa ideia de a gente ter uma responsabilidade intergeracional, eu acho que a gente pode
pensar nisso realmente, de preparar um ambiente, preparar o local para as futuras gerações e para o outro. É ali o papelzinho do lixo que a gente guarda para levar no lixeiro e não jogar no chão. É assim, cara, tu não mede uma pessoa pela quantidade de pares de sapato que uma pessoa tem ou a quantidade de relógios que a pessoa tem, mas sim, tu mede a pessoa, tu vê o que aquela pessoa é, quem que é essa pessoa, né? Então acho que a gente tem que adotar uma consciência de não pelo consumo, mas sim pela pessoa, né? E qual é a tua mensagem, Pedro? Olha, eu acho que buscando a origem da palavra amor, existe uma fração dela que se define como o amor ágape, que eu acho que é muito importante que as pessoas tenham um amor que um pelo outro, que seja baseado nos princípios de ter paciência, de ter a bondade, de ter a empatia, mas isso principalmente de forma ativa. Porque a gente pensa em amar o outro de uma forma diferente de qual é a origem crua dela, onde a gente deveria, na realidade, ativamente escolher amar, mesmo não gostando, mas a gente pensar no outro. Poxa, eu vou tratar o outro como eu gostaria de ser tratado. Essa é uma frase que a gente ouve muito. Então, eu acho que é a necessidade da gente tratar o outro ativamente pensando e buscando tratar a pessoa da melhor forma possível. Ai, que bonito. Tá vendo? Aluno Acho do que Deon. Gente, muito obrigada de verdade pelo tempo de vocês. Foi Obrigado uma também. conversa que tomara que todos gostem, porque ela foi inspiradora. Eu acho que ela atinge o coração das pessoas e não só a mente, né? Porque na mente tem várias ideias, mas atingir o coração hoje em dia, eu acho que é a nossa principal missão. Então, muito obrigada. Se vocês quiserem falar alguma coisa agora, só para a gente encerrar, é o momento. Agradeço bastante a presença, Silvio, a oportunidade de poder conversar sobre esse tema tão importante, e também agradeço a presença aqui do professor Matiola, aqui do Pedro, que engrandeceram tanto o diálogo. Eu estou aqui, na verdade, aprendendo, então eu fico bem feliz pela oportunidade de estar conversando com vocês. Eu acho que todo mundo aqui tá para aprender alguma coisa, né? A gente sempre tem alguma coisa para poder aprender com o outro. Seja alguém mais novo, alguém que tem mais conhecimento, que já tem um histórico maior e entende mais detalhadamente sobre o assunto. Mas eu acho que a gente sempre tem a oportunidade de poder entender um pouquinho melhor e amar o próximo. É isso aí. O patrono da nossa escola, o Padre Deon, dizia o seguinte: não adianta fazer bem feitas todas as coisas, é preciso fazer com amor. Então, que a gente aprenda a fazer com amor tudo isso. O Pedro fazer o trabalho dele, os sonhos, você fazer o seu, o doutor fazer o dele também, as pessoas que nos assistem fazer bem com amor. E aí a gente acerta. O amor é medida para saber se a gente está acertando ou não. Obrigado pela oportunidade. Gente, chegamos ao final de mais um podcast Educando Cidadãos. E como a gente viu, justiça, escola e juventude, quando elas se unem, há mais do que esperança, há ação. Este podcast é uma parceria da Alesc com o Ministério Público de Santa Catarina. O conteúdo multimídia é idealizado pela Rádio AL, em parceria com a TV AL e a agência Alesc. A produção é de Sara Castro, com trabalhos técnicos de Vitor Hugo e Ronaldo Geller. Então, se você gostou desse episódio, compartilhe, siga o podcast e nos diga o que achou nas redes sociais. Até a próxima!